Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui estamos, e sempre é com muita gratidão no coração, porque são oportunidades únicas de podermos aqui relembrar o Evangelho e, consequentemente, ir buscando fixá-lo em nossas mentes, para que nós possamos ir transformando os nossos corações e compreender uma coisa, que as bênçãos de Deus existem. Por mais que muitos ainda duvidam, tem aqueles que são favorecidos pela vida material. Então esses sempre dizem, bênçãos de Deus. Mas quando vêm as dificuldades, muitos reclamam e dizem que Deus é uma espécie de maldição, o Senhor da guerra, o Senhor das dificuldades, o Senhor do céu e do inferno. Infelizmente nós ouvimos falar muito disso, que Deus trouxe a maldade para a terra, todas as dificuldades pelas quais passamos, a guerra, tudo isso nós rotulamos Deus. Só que na realidade, a partir do momento que nós vamos compreendendo a verdadeira religiosidade, nós vamos percebendo que Deus é amor sempre. Tem gente passando fome? Tem. Deus é amor. Tem gente na miséria? Tem. Deus é amor em suas vidas. Tem gente na riqueza? Tem. Deus também é amor em suas vidas, mas não por causa da riqueza, mas por causa das oportunidades que está dando-lhe naquele momento, dele ser um mordomo de Deus e utilizar das riquezas para auxiliar os menos favorecidos. Porque com o tempo nós vamos compreendendo, nós que nos adentramos à religiosidade e aceitamos ela em nossas vidas, nós vamos percebendo que ela é a que traz a verdadeira educação. Porque nós estamos acostumados tanto em falar em educação. Nossa, nós precisamos melhorar na educação, políticos falam isso, professores falam isso e tantas outras pessoas falam na educação, que temos de melhorar a educação no país. Só que sempre, na maior parte das vezes, essas pessoas estão falando da educação e instrução, da escolarização, da profissionalização. Raras falam da educação da moral, da educação de Deus. Porque muitos de nós podemos ter o título de inteligentes, mas poucos de nós têm o título de sábios. Porque quando falamos de sabedoria, nós estamos falando de leis de Deus. Quando falamos que alguém é sábio, é porque ele está mais próximo de Deus. E qualquer um pode ser inteligente, mas não quer dizer que ele é sábio. Porque nós podemos observar que tem pessoas que usam de velhacaria no mundo. São super inteligentes, são milionárias, bilionárias. Mas o faxineiro da empresa deste pode ser muito mais sábio do que ele. Aplica muito mais as leis de Deus do que ele. Então, sabedoria, pessoas mais próximas de Deus. Ignorância, a ignorância que eu falo desce de sabedoria. Pessoas afastadas de Deus, porém muito inteligentes. Transformam o mundo materialmente falando. Transformam a tecnologia no mundo. Temos hoje mais conforto por causa da tecnologia, advindos de pessoas inteligentes. Mas não quer dizer que todas são sábias. E nós vamos aprendendo isso com o tempo. Nós vamos entendendo que a inteligência nos ajuda a chegar na moral. A inteligência vai analisando as nossas existências. Analisa esta, analisa a seguinte. E com o tempo nós vamos percebendo que nós não somos, que nós estamos. Que nós estamos hoje, Alexandre, amanhã João, depois Maria, depois Fernando, e vamos passando pelas várias existências. Aí depois sim nós vamos começando a ser, nós vamos transformando o nosso coração. Aí sim, não é mais aquele que pratica o ter, mas aquele que pratica o ser. O ser filho de Deus, um espírito imortal, tendo a compreensão disso e começando a trabalhar as leis de Deus na terra, buscando melhorar de verdade o mundo e não simplesmente querendo ganhar em cima do mundo, que é o que nós, na maior parte das vezes, queremos é ganhar.
olho por olho, dente por dente. Eu preciso ganhar, no máximo empatar, mas todos podem perder. Eu sempre tenho de estar olhando por cima as pessoas. Eu sempre tenho de estar melhor do que as pessoas. E quando eu não estou, o mundo é ruim, Deus é ruim, as pessoas são ruins, eu nunca tenho sorte, tudo que acontece é o acaso. Nós vamos tendo essa compreensão, que vai mudando com o passar do tempo. Porque a religiosidade, ela está para todos nós, mas existe aquela equivocada, que nós conhecemos desde lá atrás, que o Cristo bateu de frente para com ela, e até mesmo depois o cristianismo se equivocou, nós sabemos disso, quando depois de perseguidos, passaram a ser perseguidores, aí então se achavam os donos da razão, como antes os fariseus. Aí vieram as cruzadas, inquisições, caça às bruxas, e tudo quanto é coisa que enriqueciam a igreja e empobreciam todos à sua volta. Hoje nós estamos observando que não é mais assim, porque o ser, o espírito imortal, ele vai se modificando, e ele não vai mais acreditando no Senhor da guerra, ele não vai mais acreditando no céu, ele não vai mais acreditando no inferno. Ele passa a ter uma outra ideia disso, a ideia de que todos nós somos imortais, todos nós passamos por várias existências, e hoje nós já temos várias doutrinas que acreditam na imortalidade da vida. Até que as que não acreditam não a estão negando, porque assim que dizem não, perdem metade de seus fiéis. Então hoje nós sabemos, nós temos essa crença, não mais do pó ao pó, mas agora sim, de existência a existência, nas várias moradas do Pai. É o capítulo que eu estou usando como exemplo para o nosso estudo de hoje, para falar das bênçãos de Deus. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Nós estamos em uma delas, nós estamos na Terra. Um planeta que antes acreditávamos que era o único. Existia a Terra e o Sol, pronto. A Terra era até quadrada para todos nós. Era o que nós acreditávamos. Mas até que era bom. Nós, na época, ainda muito primitivos, não precisava acreditar em mais nada no momento, mas depois, conforme nós vamos evoluindo, aí sim, nós vamos procurando, nós vamos achando, brigando uns com os outros, como fazemos até nos tempos atuais. Nos tempos atuais existem rixas, existem esquerda, direita, centro, vários tipos de religiosidades, vários tipos de religiões, várias mentes, várias filosofias. Tudo isso, elas em conflito. Mas com o tempo nós vamos observando, a paz vai chegando. A paz vai chegando nos corações. Por quê? Porque tem pessoas que querem ser sábias, mas são ignorantes ainda. São como os sinos da igreja, que se deixar, ficam batendo o tempo inteiro. E quantas pessoas nos tempos atuais estão batendo, falando o tempo inteiro, mas não sai nenhuma sabedoria de suas palavras. Enquanto os sábios estão mais calados, são os mais tímidos. Porém, estes vão transformando a nossa volta, estes vão melhorando a nossa volta, estes vão entendendo que a verdadeira educação, não que não seja necessária a instrução, ela é necessária para o mundo, para viver no mundo. Porém, a educação moral que vem de Deus é necessária para nós continuarmos nos mundos, para nós sairmos deste mundo e alcançarmos mundos mais evoluídos, porque nós não somos da terra, nós não somos desse reino, mas nós precisamos dele. Nós precisamos estar aqui. É a simulação da vida material que todos nós precisamos passar. E quando nós vamos nos adentrando na religiosidade, e nós agora que abraçamos a doutrina espírita, ela traz explicações nas quais nós acreditamos, colocamos em nossos corações e buscamos praticar. E ela vem nos dizer que antes acreditávamos que a Terra era a única habitada. E lá atrás, se não me engano, na década de 80, saiu um vídeo de Carl Sagan, no qual ele nos mostra, tem no YouTube, Carl Sagan, ponto azul, uma coisa assim. Mas basta procurar Carl Sagan e observar alguns vídeos dele. Ele vai mostrar um que nos mostra a Terra.
a partir de um satélite. E aí ele vai afastando a Terra. E vão aparecendo os outros planetas, vão aparecendo os sistemas solares, vão aparecendo as galáxias. E depois nós vamos observando o multiverso. Olha que interessante. E antes só acreditava, não, é só a Terra. Olha só. A vã filosofia terrena ainda acreditando que só a Terra é o único país habitado. Por que depois de descobrir todo esse mundo lá fora, acreditaríamos ainda nisso? Com o tempo nós vamos deixando as crenças que não levam a nada, que não progridem o ser para trás. De certa forma, as crenças errôneas são necessárias, foram necessárias na sua época. Mas vão vindo novas verdades, vão vindo novas filosofias, e com o tempo o cristianismo verdadeiro, redivivo, vai acordando no corações dos seres e vai nos mostrando que a bênção é todos os dias, são todos os momentos, é ao acordar, é ao despertar, é ao caminhar durante o dia perante as pessoas, observando a natureza, buscando trabalhar, buscando edificar, transformar o nosso meio, buscando educar, buscando arrumar, buscando medicar, buscando auxiliar materialmente falando, buscando auxiliar com sabedoria as leis de Deus, conhecendo que todos nós estamos seres materiais, mas não somos. Somos seres espirituais vestindo uma roupa carnal, estando na simulação da vida material, na qual estamos aqui convivendo uns com os outros. Quando eu falo simulação da vida material, muitos ficam na dúvida. O que significa isso? Tem um filme que ele é, se não me engano, da década de 90 e se chama 13º Andar. Lá o filme começa e aqueles que estão ali no início do filme mostram que eles são donos ali de um laboratório que tem uma espécie de simulação de uma vida lá da década de 30, onde eles conseguem entrar na simulação. Eles deitam em algumas camas ligadas à simulação e eles viajam para essa simulação e eles podem voltar dessa simulação. E lá, quando eles vão para aquela época, parece tudo tão real. São pessoas ali vivenciando, então eles acreditam que também estão na vida real. Mas é interessante que quando eles voltam, estão ali na realidade que eles acreditam ser a verdadeira, vem uma dúvida no ar do filme. E aí, em algum momento, eles percebem que ali onde eles estavam também era uma espécie de simulação, que ali não era a vida real, que existia então uma outra realidade além daquela. E para nós também é assim. Nós devemos viver entendendo que a nossa realidade, ela não é a verdadeira de fato, ela é necessária. Nós precisamos estar aqui juntos, vivenciando, trabalhando, aprendendo, nos educando. Mas a verdadeira realidade, o verdadeiro mundo é o espiritual. É para lá que nós voltamos quando voltamos, por exemplo, do trabalho, quando voltamos de algum estágio, quando voltamos de algum curso cansativo muitas vezes. Nós não voltamos para casa? Também aqui, depois que acontece a morte física, voltamos para casa, aonde passamos por um refazimento, às vezes dolorido e às vezes mais feliz, conforme a nossa caminhada terrena, conforme nós entendemos o meio, conforme nós praticamos as leis de Deus. E nós vamos percebendo sim, que nós somos criados simples e ignorantes. Somos os seres inteligentes da criação. Porém, essa inteligência, ela vai sendo alimentada com o tempo, com as várias existências. Vamos convivendo uns com os outros, vamos aprendendo as leis de Deus. E aí vai vindo uma coisa maravilhosa: a sabedoria universal, o amor verdadeiro, a fraternidade, a piedade para com os nossos semelhantes, o conhecimento das leis universais, das leis de Deus, tão poucos ainda praticados. Na surdina fazemos coisas erradas, na vista dos outros parecemos anjos. Com o tempo nós vamos praticando de verdade as leis de Deus na frente, quando a pessoa não estiver perto de nós. Nos momentos que estivermos a sós, estaremos orando para os nossos semelhantes.
E nós vamos observando a nossa terra, o tanto que ela é maravilhosa em questão de bênçãos. Porque aqui muitas pessoas dizem, se são bênçãos de Deus, e as dificuldades terrenas? Tá certo que eu já expliquei lá no início, mas vou explicar de novo. É uma escola. E por que parece tão bagunçada? Vamos observar um pré. Como que uma sala de pré não é bagunçada? Os meninos não estão ali derrubando uns aos outros, jogando coisas uns nos outros, e aí o professor não consegue trazer calma para todos? É natural que seja assim. A terra está nesse momento. Mas quando nós vamos observando que as séries vão avançando, nós vamos observando uma disciplina. Nós vamos observando que agora os alunos ajudam os professores. Vão vindo os monitores. E isso vai passando desde as séries iniciais, as séries finais, ensino médio, e vamos para a faculdade. Nós vamos evoluindo, a disciplina vai vindo, mas da instrução do mundo. Na Terra é a mesma coisa. Tem nós que estamos na infância da humanidade, seres imperfeitos ainda, estamos aqui. Mas podemos observar que tem espíritos adultos, na minha visão, na minha interpretação, que são chamados de espíritos bons, que nós podemos olhar lá no livro dos Espíritos, que vem falar desses espíritos jamais evoluídos. Conhecemos tantos que passaram por nós, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Sócrates, entre tantos lá atrás, antes do Cristo, depois do Cristo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. Espíritos adultos, espíritos bons. E muitos vão perguntar, por que você não colocou o Cristo nesse meio? Porque na realidade o Cristo já é a madureza do Espírito, não que ele seja velho. De certa forma, em questão de idade ele é velho sim, mas o Espírito não envelhece, o Espírito nunca morre. Mas ele já representa a madureza do Espírito, que já passou por várias existências, que tem bilhões, trilhões, quatrilhões, nem imagino, de anos, luz, né? E está aqui, nessa terra também. Olha só, todo esse contexto, cheio de monitores, espíritos bons em sua fase adulta do espírito, da sua evolução, ajudando os imperfeitos como monitores, estão aqui por amor, porque se quisessem já poderiam estar em mundos felizes, mas estão aqui monitorando, auxiliando Cristo, buscando ajudar-nos a carregar a nossa cruz, que não é fácil, assim como não é fácil a cruz daquele aluno que está lá na faculdade, daquele que se esforça de verdade, daquele que estuda de verdade. Não é fácil. Ele busca se arrastar ali, muitas vezes trabalhando durante o dia, estudando à noite, buscando dar o melhor de si para se formar e depois poder trabalhar. Nós estamos nesse contexto. Então não existem superiores e nem inferiores, mas existem filhos de Deus, irmãos que se auxiliam. Mais uma bênção, ter irmãos que estão por nós, mais inteligentes, mais sábios, que vêm a essa terra para nos ensinar, exemplificar todo o contexto das leis de Deus, para que nós possamos colocar no nosso dia a dia. Temos a natureza, temos os animais que nos auxiliam. Muitos dizem assim, que preferem viver com os animais do que com os seres humanos. É uma ideia errada, porque vivendo com os animais a gente até aprende alguma coisa, mas nós só evoluímos de verdade quando convivemos com seres humanos. Mas é interessante a visão do animal. Para que está para nós? Bênçãos de Deus, para nos auxiliar em nossas caminhadas, para nos auxiliar na solidão, para também nos auxiliar no entendimento daquele amor irracional do animal, mas que é com tanto carinho e dedicação para com o ser humano. Os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, entre tantos outros que nós temos, que nós amamos. Está certo que existem também os mais ferozes, mas que estão também para nos ensinar muita coisa. Nós temos as flores, nós temos as águas que também nos alimentam, que nos transformam. Nós temos a visão do céu, nós temos as estrelas e a lua que nos acalma. No final de noite, naquele momento de tantas dificuldades,
de tanto estresse, de tantas ingratidões que passamos muitas vezes, não só pela nossa, mas dos outros em nossas vidas. E se porventura erramos, e às vezes uma existência inteira, vamos nos refazer na espiritualidade, vamos voltar, nem que seja para começar de novo, mas Deus nos dá essa oportunidade. Muitas vezes dolorida, sim, mas é somente, por enquanto, nessa terra, é a dor que faz a evolução, é a dor que Deus envia aos seus eleitos. Tanto que nós podemos observar que a dor faz o ser se levantar. Mas e se tiver pessoas em volta, nós choramos, nós lamentamos. É por isso que muitas vezes Deus nos deixa na solidão, para levantarmos por nós mesmos, para dar conta da vida por nós mesmos. Porque eu brinquei lá, disse que nós estamos na infância da humanidade, nós estamos no período de criança do Espírito, só que Deus não bajula, Deus ensina de verdade. E por ser criança, é que Deus vai nos corrigir mesmo, bem diferente da forma como nós entendemos criança, os nossos filhos nos tempos atuais. Se fazem coisa errada, pegou isso de alguém, derrubou aquilo, desrespeitou o mais velho, nós dizemos assim, é criança. Tá. Aí depois chega na fase adulta, está fazendo as mesmas coisas, ainda são crianças? Como é que fica agora? Nós não estamos entendendo. Se são crianças, é a hora da educação de verdade e não só instrução. Por isso que nós passamos por todas essas dificuldades que nos fazem gritar. Mas lembrando, é a simulação da vida material, o teatro da vida. Não quer dizer que não deve ser levado a sério. Devemos levar a sério. Assim como muitos de nós, quando nos adentramos numa simulação de uma montanha russa, a gente coloca aquele óculos assim que tampa todo o rosto, senta naquela cadeira, que nem eu vi lá no shopping há muito tempo atrás, antes da pandemia. As pessoas sentavam ali, porque aquilo tampa tudo, a pessoa de repente só vê, como se estivesse num parque de diversões e dentro de uma montanha russa de verdade. Aí ela começa, aquelas pessoas estão gritando, e aí pessoas estão passando em volta e até se assustam, por que eles estão gritando? Aí percebe, não é dor que eles estão sentindo, é a interpretação do que eles estão vendo, eles acreditam que é real, e é por isso que nós estamos aqui, gritando também, na montanha russa da vida. Mas quando nós voltamos para a vida espiritual, nós vamos ver que na realidade são lições que estão para nós, aqui, nessa vida terrena, para nos elevar, para nos transformar, para que nós possamos ir nos autoconhecendo, fazendo uma espécie chamada de processo de individuação, que é o ser com Deus, se autoconhecendo, buscando compreender Deus, buscando compreender a si mesmo, buscando compreender o semelhante, buscando compreender o meio e entendendo como agir nele. Aí ele começa um processo no qual ele se entrega ao coletivo, no qual ele vivencia, ele convive, ele trabalha, ele se educa e ele busca com as suas aptidões, agora, conhecendo as leis de Deus, ele busca com as suas aptidões melhorar o meio, transformar o meio. Ele começa como uma multidão, gritando que quer melhorias, que quer transformação, que quer uma vida melhor, que quer família, que quer liberdade, não libertinagem. E essa multidão vai transformando todo o meio na qual ela vive, porque agora tem uma regra ali, ditando a moral, e não mais a imoral. E essa moral vão contagiando aqueles que ainda não entendem, aqueles que ainda não praticam, aqueles que ainda não acreditam. Por quê? Porque nós só aprendemos a partir do exemplo. Quando nós começamos a ver as pessoas fazendo algo que nós achamos até estranho. Por que fazem isso? Depois, com o tempo, nós vamos observando e dizendo assim, eles fazem exatamente o que eu gostaria que fizessem comigo. Eles fazem o bem, eles auxiliam, eles amam, eles acariciam, eles afagam, eles são amáveis, eles têm piedade. É porque eles buscam a fraternidade.
E somente a fraternidade, baseada no amor de Deus, no amor do Cristo, é que transforma todas as nações. E ela vai nos alcançando. Ela vai alcançando cada ovelha. E o Cristo veio nos dizer: nenhuma ovelha se perderá. Mas tem uma coisa: ninguém chega ao Pai senão por mim. Porque eu estou a negócios dele. E estou fazendo enquanto é dia. Estou aqui na terra com os meus ministros. Ambos estamos trabalhando no coração dos seres humanos. Espíritos imortais, mas ainda tão ignorantes, uns para com os outros, fazendo coisas tão horrendas que vemos o tempo todo na televisão. E é por isso que eu afirmo que inteligência não é sabedoria, porque nós vemos tantas pessoas que se dizem inteligentes, estão em altos escalões de suas profissões, mas acabam tirando a morte da mãe, acabam assassinando a mãe, o pai, o próprio cônjuge e até os filhos, que nós vemos o tempo inteiro. E por que isso? Falta de amor, falta de interação uns para com os outros e compreender as suas dores, falta de Deus, falta de compreender que estamos rodeados de bênçãos o tempo inteiro. Começa lá, quando nós nascemos, a bênção de ter paz, porque Deus fez uma organização na qual vai nos auxiliando com todos os meios de conservação possíveis. Começa ali a bênção que Deus já nos dá, elegendo pessoas para ser nossos pais. Começa ali. E aí depois vem médios abnegados, vem parentes também abnegados, vem toda uma realidade na qual nos dá a oportunidade de estudar, de trabalhar, de conviver entre as pessoas, de ter todos os meios de conservação possíveis para nos alimentar, para nos vestir. Tudo que nós precisamos, nós temos em nossas existências. Basta compreendermos, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para prosperar. E ninguém tem privilégios, porque outros dizem que Deus é injusto, porque vem pessoas que têm muito e outras que não têm nada. Então dizem assim: Deus é tão injusto. Só que é porque nós só temos essa visão dessa vida presente. Não sabemos como foi aquela pessoa lá atrás, não sabemos como será lá na frente. Nós também não nos lembramos da nossa lá atrás, nós também não temos uma ideia como será lá na frente. Então isso tudo é falta de compreensão ainda, que ela vai ser sanada com o tempo, com as convivências. A rebeldia vai saindo de nossos corações e só vai reinando uma coisa: as leis de Deus, seus desígnios. E por isso que eu separei um texto do livro Palavras de Vida Eterna, que vem nos dizer da nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Aí muitos dizem: ele vem dizer para eu negar a mim mesmo, mas ao mesmo tempo pegar a minha cruz e seguir. Como que é isso? Que paradoxo é esse? Negar o nosso egoísmo, negar a nossa vaidade, a nossa arrogância e seguir com humildade, com devotamento, com esquecimento de nós mesmos pelos nossos semelhantes, pelo próximo, como ele tanto nos ensinou. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja a que ele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo
a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar nossa cruz. O que nós não sabemos é que nós já somos muito felizes. Na miséria, somos muito felizes. Na pobreza, na dificuldade física, somos muito felizes. Porque Deus está nos dando a oportunidade de enxergar a nossa volta, de nos resignar e ter paciência. E aí, então tem aqueles que têm mais, são objetivos também. Já que nós ainda pensamos no meio material, Deus nos coloca essa paixão para nos ajudar a crescer. E com o tempo Ele vai dando lições de moral em nós perante o mundo material. E aqueles que têm muito também estão para entender a verdadeira caridade e o devotamento para com os seus semelhantes, buscando compreender as suas dificuldades e auxiliar o meio no qual vivem. Todos nós temos as bênçãos, além de toda a natureza que eu citei, além de todos os meios de conservação, os nossos pais, aí vem os nossos cônjuges, aí vem os nossos trabalhos, os nossos chefes, entre tantas outras pessoas que entram em nossas vidas e saem em nossas vidas, ambas contribuindo, com pouco ou com muito, mas que cada pouco ou muito vai transformando, vai nos melhorando. E com o tempo, nós antes rebeldes, vamos agradecer a Deus e dizer: antes eu não via meu Pai, antes eu precisava tocar, agora eu vejo, agora eu sinto, agora eu acredito. E é por isso que eu percebo que antes era feliz, mas que agora sou mais feliz ainda, porque agora eu tenho a certeza disso. Essa é a minha mensagem. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que são as bênçãos de Deus em nossas vidas e que possamos deixar o nosso egoísmo de lado, abrir os olhos e observar: somos muito felizes. Podemos não ter, no momento, aquilo que tanto almejamos, mas é porque talvez não é a hora. Deus sabe a hora para poder nos dar aquilo que tanto almejamos. E vai chegar um momento que nós vamos ganhar aquilo, ou nós vamos perceber que na realidade aquilo nos traria perdição. Aí que vamos agradecer mais ainda por Deus não nos ter dado o que tanto queríamos, porque senão teríamos nos perdido mais ainda. O sofrimento é temporário. Sofrem mais aqueles que são mais rebeldes, levam mais tempo. Sofrem menos aqueles que aceitam Deus em seus corações e praticam as suas leis, tendo o semelhante como ponte para a prática do amor. Um abraço a todos.